Será que o time que o Goku escolheu para representar o Universo 7 no Torneio do Poder era o melhor time que ele poderia ter escolhido? Será que ele estava bem equilibrado? Ou será que ele estava desbalanceado? Bora fazer uma análise mais técnica sobre o time do Universo 7? Fala galera do Nerd Battle, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E isso é uma coisa que na verdade eu sempre me perguntei. Se aquele time do Universo 7 fez por merecer ser o campeão do Torneio do Poder. E eu acho que a melhor forma da gente concluir isso é fazendo uma análise realmente técnica e ver se eles realmente se balanceiam. Mas é claro que eu não vou tirar isso simplesmente da minha cabeça, eu não vou inventar nada. Eu vou usar simplesmente a nomenclatura que normalmente usam para definir personagens de times de MMORPG e de alguns MOBAs, que são as categorias tanque, DPS e suporte. Tanque é aquele cara que tem uma maior predisposição a tolerar dano, a estar na linha de frente para receber o dano e proteger a equipe. O DPS, ao contrário do tanque, não é o que tolera dano, mas sim o que causa dano. E o suporte, que de uma forma geral não tolera muito dano e nem causa muito dano, mas ele está ali para cobrir a equipe nos pontos onde ela não consegue. Então é normal entre os suportes, por exemplo, ter um tipo de feiticeiro que usa magias de cura e alguns outros exemplos parecidos com isso. Mas é claro que existem personagens que combinam algumas dessas categorias e é por isso que a gente vai usar uma pontuação de 1 a 5. Ou seja, o cara que é muito tanque, ele recebe 5 no status tanque. Mas por outro lado, se ele tem pouca predisposição a agir como suporte, então ele recebe 1 ou 2 pontos como suporte. Dito isso, vamos analisar a equipe do Universo 7, começando obviamente pelo Goku. O Goku claramente se encaixa nas categorias tanque e DPS. Ele é um cara muito forte, ele tolera muito os ataques que lançam sobre ele. De uma forma geral, apenas os ataques dos guerreiros mais poderosos fazem realmente alguma coisa contra o Goku. E isso a gente percebe porque o Goku, ele até estendia a luta dele contra a Ribrianne, mas ela realmente nunca deu problema para ele. No entanto, bastava alguns golpes do Jiren que o Goku ficava desnorteado. E ao mesmo tempo, o Goku também tinha ataques muito poderosos. No entanto, ele nunca realmente agiu como suporte. Então a gente pode sim classificar o Goku como um tanque e como um DPS. Vegeta. O Vegeta a gente pode dizer basicamente a mesma coisa que o Goku, é quase um Ctrl+C, Ctrl+V. O Vegeta é um cara que tem muita predisposição a tolerar o dano, a ir para a linha de frente, a até se afastar do time dele para chamar a briga sozinho, e ele também causa muito dano com as rajadas de energia e com o combate corpo a corpo. Ele também não tem muitas características de suporte, então assim como o Goku, ele é classificado como um tanque e um DPS. Freeza. O Freeza tem todas as características do Goku e do Vegeta. Ele é um tanque, porque ele tolera muito todos os ataques. Apenas ataques realmente poderosos causam algum tipo de preocupação ao Freeza, e isso a gente percebe quando ele tolera todos os golpes do disco, mas fica só o frangalho quando ele luta contra o topo. Além disso, o Freeza também tem ataques que causam muito dano. Ele próprio diz lá na luta dele contra o topo que a qualquer momento ele pode lançar um ataque capaz de obliterar um planeta inteiro. Ele também lança ataques com os dedos que causam perfurações no corpo do oponente, como se fosse um rifle sniper, sabe? Então a função do Freeza, de uma forma geral, é ser um cara que tolera muito dano e também causa muito dano. Mas a grande diferença entre ele e o Goku e o Vegeta é que o Freeza sim tem também uma pequena predisposição a agir como suporte, como ele mostrou quando ele e o Gohan lutaram contra o disco. No momento em que ele criou aquela jaula de energia em volta do disco para que o Gohan pudesse lutar contra ele, ele agiu sim como um suporte para o Gohan. Então ele não é um suporte ideal, mas numa escala de 1 a 5, ele teria talvez uns 3 pontos como suporte. Então sim, o Freeza pode sim se classificar como um guerreiro tanque, DPS e também suporte. Gohan. O Gohan se assemelha muito ao Goku e ao Vegeta. Tudo que o Goku e o Vegeta fazem, o Gohan também tem condições de fazer. E guardadas as devidas proporções, eles realmente são muito semelhantes. Ele consegue tolerar muito dano, como ele mostrou quando, por exemplo, ele bloqueou o ataque
dos Namekianos que atacaram o Piccolo, mas ele também causa muito dano. Ele não tem muitas características de suporte. Ele no máximo tem a inteligência dele, mas nada que realmente o classificaria como um suporte. Então Gohan, assim como Goku e Vegeta, se classifica como um tanque DPS. Agora vamos a um assunto polêmico, o Android 17. O Android 17, assim como o Goku e o Vegeta, ele sempre foi muito para a linha de frente. Mas a grande verdade é que sempre que ele partia para cima de um inimigo mais forte do que ele nunca realmente representou uma grande ameaça a esse inimigo. Ele sempre precisou, por exemplo, da ajuda do Freeza para poder lutar contra o topo. Então ele realmente só pode ser considerado um DPS se ele estiver sendo comparado a guerreiros bem mais fracos que ele, como alguns que ele eliminou no Torneio do Poder. No entanto, ele tem aquela barreira de energia dele, que classifica ele como um tanque, o cara que está ali para tomar o dano, para receber o dano e proteger o time dele. Só que essa barreira ele não consegue usar apenas de forma defensiva, mas também de forma ofensiva. Ele chegou a usar essa barreira para prender aquele inimigo que é menor do que uma mosca e chutar ele para fora. Então a grande verdade é que o Android 17 ele se encaixa nas 3 categorias, mas ele não recebe 5 pontos em nenhuma delas. A irmã dele é um pouco inferior a ele, mas não por causa dos atributos, mas sim por causa das habilidades. Ao contrário do Android 17, a Android 18 não consegue fazer aquela barreira que era a única coisa que classificaria o Android 17 como um tanque. Então o Android 18 já não tem esse status de tanque. Ela não tolera muitos ataques que lançam sobre ela. E ela pode sim ir a nocaute se receber um ataque poderoso. E não é poderoso a nível do Jiren, é poderoso a nível, sei lá, da Caulifla. Mas como ela também vai muito para a linha de frente e cair no combate direto, mesmo sem receber o dano e por conta da energia ilimitada que ela tem, ela entra sim na categoria DPS e suporte. Piccolo. O Piccolo não é exatamente um cara que está ali para resolver os problemas na base da porrada. De uma forma geral, ele age como um estrategista. E ele tem algumas características no corpo dele que permitem ele agir como estrategista. Ele pode esticar os braços, ele pode ouvir o que os inimigos estão falando de longe e usar isso a favor do seu próprio time. E como ele tem uma regeneração super acelerada, ele pode usar o próprio corpo para tolerar o dano que seria dirigido ao companheiro dele. Ele chegou até a fazer isso, a proteger o Gohan de um ataque, isso fez ele perder os 2 braços no processo, mas depois ele recuperou. E por conta de toda essa inteligência, estratégia e um corpo capaz de se regenerar rápido, o Piccolo se encaixa assim na categoria tanque e suporte. Ten Shinhan. O Ten Shinhan não é um cara realmente muito forte. Ele não tolera muito dano e ele também não causa muito dano. Ele ficou para trás há muito tempo, ele já não está entre os guerreiros mais fortes há muito tempo. O Ten Shinhan, ele realmente não está ali para ser o cara que impressiona por ser forte e resistente. Ele não tolera muito dano. No entanto, ele tem algumas técnicas que podem cobrir as brechas que o time tem. Por exemplo, ele pode usar clones para se espalhar mais pela arena e assim, de repente, até coletar informações. Ele também pode cegar os inimigos dele com o Taioken, que vale lembrar, é uma técnica do clã dele. Eu sei que o Kuririn usa, sei que o Goku também usa, mas uma coisa é usar e outra coisa é você ter praticamente inventado isso. Então o Ten Shinhan, ele é muito bom como suporte, ele talvez receba uns 4 pontos como suporte, mas ele não tem muitos pontos como tanque e como DPS. Kuririn. O Kuririn é um caso muito curioso, porque o estilo dele é literalmente o mesmo estilo que o Goku. Eles treinaram juntos, aprenderam com o mesmo mestre, só que o Goku ficou muito mais forte do que ele. Então todas as características que o Goku tem, o Kuririn também tem, porém em menor quantidade. É claro que o Kuririn tenta compensar isso através de estratégias, de experiência, porque a gente não pode descartar a inteligência do Kuririn. Vale lembrar que no Dragon Ball Clássico, o Kuririn revelou que ele é 1 ano mais velho do que o Goku. Ele realmente é 1 ano mais velho.
Então, toda essa estrada, o Kuririn também tem. Só que o Kuririn se tornou o quê? Se tornou pai, se tornou marido, ele parou de treinar, mas a experiência ele tem, a experiência ele guarda. Então, a gente pode dizer que o Kuririn, ele é o personagem mais equilibrado nesse time. Só que ele é fraco em todas as categorias. Então, ele se encaixa sim na categoria tanque, DPS e suporte. E por fim, Mestre Kami. O Mestre Kami é suporte purinho. Ele não tá lá para ser o cara forte, o marombado, o cara que vai chamar o dano para ele, o cara que vai eliminar os inimigos fortes. Inclusive, as maiores dificuldades dele no Torneio do Poder eram exatamente quando ele lutava contra um inimigo forte. Tá certo que ele eliminou o Ganos, mas ele não venceu o Ganos por ser mais forte do que ele, e sim por ser muito mais experiente, estar preparado para tudo que o Ganos lançasse sobre ele. Ele tinha aquela técnica que liberava uma descarga elétrica sobre o inimigo, que deixava ele completamente paralisado. Ele tinha também uma fuba, ele tinha técnicas de hipnose, e nada disso tem muito a ver com o fato dele ser forte e resistente. Então sim, o Mestre Kami é um suporte, um puro e simples suporte. Baseado nisso, a gente percebe que sim, o Universo 7 estava bastante equilibrado. Ele estava bem balanceado em quantidade de tanques, de suportes e de DPS. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, manda o like, se inscreve no canal, mostra para os seus amigos e nos ajude a chegar a 30 mil inscritos. Beleza? Valeu, galera. Falou!